Retomando, então, o julgamento dos processos dessa sessão do período da tarde do dia 24 de maio. Item 41 da pauta, final do processo 2009-09, também da Petrobras, dessa feita a relatoria do conselheiro Pedro Lima, em que haverá também sustentação pelo doutor André Tanabe, que já se encontra na sala. Conselheiro Pedro, com a palavra, então, para o relatório. Ok, presidente. Todos me ouvindo, né? Tá, o volume tá bom? Tá, ok? Bom, esse caso aqui é diferente, tá? Dos casos relatados pelo Laércio. Aqui, o caso, na verdade, está mais próximo aí, corresponde ao que o patrono mencionou sobre esse caso, né? Alguns minutos atrás, enquanto a gente estava julgando o caso. Aqui tem um resultado de diligência, não adiantando o voto, não, mas resumindo aqui esse ponto que ele é importante, né? Tem um resultado de diligência que é favorável ao contribuinte, né? E é interessante que, além do resultado ser favorável ao contribuinte, a diligência, a fiscalização resolveu um impasse, né? E resolveu uma questão de processo, de matéria, né? Na verdade, porque a gente, quando baixou esse processo de diligência, viu que tinha algum problema com a matéria que era objeto do processo, né? Que é assim, esse processo aqui ele é vinculado a vários outros que discutem PIS e COFINS não cumulativo, né? E na ocasião, na época, a turma decidiu julgar e não fazer a conexão porque a gente não havia prejudicialidade, né? Então a gente julgou e não pediu a conexão. E também não pediu a conexão porque eram muitos processos, alguns deles ainda estavam para chegar no CARF, enfim. Acho que até na época, até a Cleusa ajudou, né? Então, essa questão de fazer a conexão com os processos que discutem o PIS e COFINS não cumulativo é superada já, né? E justamente a gente baixou em diligência para ver se tinha alguma coisa a ver, se essa matéria era objeto dos autos ou não. E a diligência verificou e descobriu que realmente não é objeto dos autos. O PIS e COFINS não cumulativo não se discute aqui, tá? Só se discute nos outros processos, os quais a gente também não precisa se preocupar em fazer conexão, que já é uma questão superada. Então, posto isso, o que tem de importante para relatar nesse caso? É que o caso trata de um pedido de uma decomp para reconhecer um pagamento indevido. É isso. Essa é a matéria dos autos. E, na diligência que a gente fez, a diligência confirmou o pagamento indevido. Então é isso que tem para relatar, presidente. É COFINS aqui. Não tem muito mais o que relatar, já que a questão do PIS e COFINS não cumulativo saiu não é mais objeto do processo, né? Caso vocês quiserem, eu posso entrar mais nos detalhes depois. Eu acho que foi esclarecido já, Tá. bem relatado. Até houve um pronunciamento no final do julgamento do processo anterior pelo doutor André. Mas o doutor André está com a palavra para suas considerações em relação a
E, por exemplo, o processo... Boa tarde mais uma vez. Só esclarecendo esse processo, a companhia, a Petrobras, ela trabalha com 3 códigos de processamento. Eu tenho que devolver para a 2172, 1008, 5851. Desculpa, alguém está com o som ligado, acho que é o apoio que está falando. Dando interferência. Não, é porque a minha esposa aqui está fazendo, está em um vídeo que quer entrar no home office também junto comigo, então a gente compartilha o ambiente, peço desculpa. Tá joia. E ela está comentando. O que acontece é que, o que aconteceu? Como, na verdade, a companhia formulou 2 pedidos de crédito sobre os códigos distintos, que é o 6840 e o 5856, a fiscalização tratou tudo como uma coisa só, trazendo evidências do 6840 para análise do 5856, cujo fundamento é completamente diverso. E isso, obviamente, foi reconhecido em grau de diligência, né, no qual houve reconhecimento, inclusive, de que não há nem controvérsia sobre o assunto. De fato, de que o indébito pleiteado, de fato, está configurado e foi reconhecido pela própria fiscalização. Então, era só isso que eu queria falar e julgando pelo provimento da apelação da companhia nesse sentido. Obrigado, doutor. Pedro, com a palavra. Vou passar para o voto, presidente. Eu esclareço os detalhes aí, né? Mas é nesse sentido mesmo aí que o patrono sustentou. Bom, vamos lá. Com base no próprio relatório do trâmite, né, dos autos, próprio relatório da diligência e da RJ, e também o conteúdo do resultado da diligência de folha 5.037, percebe-se aí que o julgamento foi novamente convertido em diligência diante de uma falta de clareza sobre qual seria o próprio objeto dos autos, né? O contribuinte salientou em suas peças e sustentações, me recordo da última sustentação, que a partir das linhas 3 e 7 da ficha 16A da COM, a fiscalização tratou de outro tributo, código 6840, além do solicitado, que era o código 5856, com discussão em outro processo administrativo fiscal, o de número final 2014-37. E aí, de forma muito esclarecedora, a fiscalização analisou o que foi solicitado e apresentou as seguintes conclusões. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, eu tô lá depois de um print screen de tela que tem ali, tá? Nos últimos parágrafos ali. O resultado da diligência. A fiscalização falou assim. Assim, considero que não há litígio a ser resolvido neste processo. O indébito em razão do pagamento a maior do DARF, por DARF, né, foi validado pela autoridade fiscal e confirmado pela DRJ. Entretanto, considerando que o presente processo está em julgamento e que só a autoridade julgadora pode efetivamente decidir quanto ao que aqui foi exposto, é preciso que o CARF se manifeste para a resolução desse processo. Em função da análise aqui empreendida, retomo os pedidos contidos na resolução. Aí ele fala os pedidos que a gente fez de novo. Então, o primeiro, né, ele responde para conferir, que a gente pediu lá para conferir os códigos, né? Ele responde assim: prejudicado,
a análise dos créditos não cumulativos não diz respeito ao COFINS, apurada sob o Código 5856. Eventual análise dos créditos da não cumulatividade que foram glosados pela autoridade fiscal e que ainda carecem de avaliação das provas, da avaliação do processo produtivo e da relação desses com os insumos questionados, deve ser feita, caso possível, no âmbito do processo lá, aquele 2014-37, que é o que discute o PIS e COFINS não cumulativo, e não nesse, né? O outro quesito nosso, a gente pediu para verificar se há ou não o crédito nesse código que o contribuinte pediu, que ele falou que era o certo, né? Verificar se tem DARF, se houve o pagamento a maior ou não. E aí ele responde que ele já fez essa avaliação e confirma que existiu o pagamento, né? Que ele foi até reconhecido já na DRJ. E aí, enfim, não houve necessidade de intimação. A gente falou que podia juntar a cópia dos processos, ele também fala que não precisa, porque não tem relação com a lide aqui discutida, né? Lá não precisa da cópia dos outros processos, a gente tinha até pedido, né? E é isso. Então, aí eu concluo, né? Da onde vem o crédito do contribuinte, né? Ele fez um abatimento da receita bruta, né? E esse abatimento foi aceito pelas autoridades fiscais, ou seja, o débito ocorrido em razão do pagamento a maior, né? Que é sem deduções de devoluções e cancelamentos, que é o caso aqui, por exemplo. Isso que é o objeto do presente processo, né? Isso foi validado pela autoridade fiscal agora, no resultado de diligência, confirmado pela DRJ. Então, com relação à apuração do PIS e COFINS não cumulativo, a autoridade fiscal esclareceu que a matéria não é objeto do presente processo. E aí agora eu falando, em sua manifestação, após o esclarecedor relatório fiscal, a fiscalização concordou que o objeto do presente processo é somente o indébito. Eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas é importante, né? O contribuinte, em sua manifestação, né, ele concordou, vou anotar aqui, com o que a fiscalização disse no relatório, né? Só que ele discordou da afirmação de que não há litígio no presente processo. Por quê? Ele entende que há litígio e solicita o provimento, né, para ele ter a certeza de que esse indébito vai ser reconhecido, né? E aí eu concordo, litígio há, né? Contudo, a lide que foi julgada até o presente momento não correspondeu à realidade dos fatos, né? Porque se for ver, a DRJ julgou PIS e COFINS não cumulativo quando não precisava. Então, de modo que o que deveria ter sido julgado como objeto do principal desse processo não foi. O objeto principal desse processo foi julgado como uma questão secundária, né? Então, em frente a esses erros processuais e materiais, eu entendo sim que é necessário esclarecer que o contribuinte possui o direito a esse indébito, né? E que é correspondente lá ao débito declarado em DCTF para o Código 5856, conforme resultado de diligência fiscal. Então, resumindo, eu dou provimento parcial para manter reconhecido o crédito mencionado no relatório de diligência fiscal, declarado em DCTF para o Código 5856. Isso, está dando o provimento parcial, reconhecendo o resultado, aliás, em consonância com o resultado da diligência, né, que reconheceu
e deu provimento nessa matéria. Sim. E é parcial porque, como o processo veio, né, uma forma meio bagunçada e confusa, eu não fiquei à vontade em dar provimento integral, porque na liquidação eles vão resolver isso, né? A gente dando provimento parcial e o código, a DCTF, o indébito, tanto apontado no relatório de diligência fiscal, na liquidação vai ser reconhecido, né? O indébito. Então, Porque está atrelando ao resultado da diligência, inclusive é o que vai constar no dispositivo, que já está no teu dispositivo do voto. Né? isso. E a folha é essa mesma, 5.406, né? 5.046. Não, 5,46. Ok. O relatório é bem detalhado, tá, gente? Eu transcrevi ele aí. É que eu pulei, porque senão a gente ia ter que entrar em todos os detalhes, mas está expressamente reconhecido em débito lá. É basicamente que eu falei aqui, né? Devoluções e cancelamentos. Tá. Aqui era um auto de infração, né? Deixa eu ver aqui. Não, esse processo aqui é Decomp. Ah, não, é Decomp que reconheceu o indébito, tá? É. Pronto para votar, conselheiro Elcio? Eu tenho uma dúvida aqui, porque na informação fiscal, a fiscalização fala que os créditos da não cumulatividade estão sendo discutidos no outro processo, final 37, se não me engano. Final 37, exatamente. E que aqui só estaria discutindo esse crédito que o contribuinte alega ter, e aqui no resultado da diligência, a fiscalização informa que esse crédito já foi reconhecido, tanto pela fiscalização quanto pela DRJ. Então, eu não estou entendendo isso. Justamente essa é a confusão do processo, Elcio. Por isso que eu estou dando parcial, que eles vão resolver lá na liquidação. Para você ter uma ideia, essa questão desse pagamento indevido não era matéria do processo até o contribuinte chegar da última vez e explicar que eles estavam olhando o código errado, entendeu? Então, para garantir esse indébito, eu entendi que é melhor sim dar o provimento parcial para garantir para ele aí, né? Já que está essa bagunça toda de processo, é melhor do que a gente não conhecer ou negar, igual a DRJ propôs, né? Falou que não tem litígio. Essa é a opinião da DRJ. Parece que o patrono está com a mão levantada aí. Isso, Patrono, pode esclarecer, por favor? Sim, só chamando a atenção aí para uma circunstância que é o seguinte: quando da análise do despacho decisório, a própria fiscalização reconheceu o indébito do 5856. Só que, ao mesmo tempo que ele reconheceu, ele contaminou essa discussão, trazendo as glosas que foram dadas no 6840. Por isso que, posteriormente, no relatório, ele fala que não há que se falar em litígio, porque ele já reconheceu anteriormente. E o que a gente foi fazer foi, nessa questão da resolução, chamar a atenção para essa circunstância. Falando, olha, o ponto já foi reconhecido, o problema é que ele está contaminando, e que é o objeto de recurso nosso, é sobre a glosa que foi feita, mas essa glosa é impertinente para a circunstância. Então, foi essa circunstância aí que foi chamada a atenção. É justamente a confusão dos códigos. Por isso eu acho que é bom, viu, Elcio? Mas isso está implicando em alterar o crédito pleiteado nesse processo? Não sei, presidente. Acho que não, porque a gente está delimitando conforme o resultado de diligência.
é aquele indébito do código 5856. Só um outro esclarecimento, a discussão sempre foi sobre o 5856. A questão é que, no decorrer da discussão, houve uma contaminação trazendo códigos que não tinham nada a ver com a sua configuração. Então, aí, nesse caso aí, a gente não tem objeto, a lite, porque se o crédito já foi reconhecido e o contribuinte está só um esclarecimento, querendo tirar esses argumentos que a fiscalização contaminou, né, dos termos que ele utilizou, eu acho que só se a gente desse parcial provimento, mas deixar isso muito claro, né? O que é esse parcial provimento? Mas é isso, Elcio, conforme o débito declarado em DCTF para o código 5856 e conforme o resultado de diligência, porque ela mesma... A gente está acatando a diligência, que fala que não tem litígio, entendeu? Veja só, olha o... Conclusão, por favor? Oi? Só ler sua conclusão, por favor. Não, ó, a gente está dando provimento parcial apenas para manter reconhecido... Essa é a palavra-chave, ele está mantendo reconhecido Isso. aquilo que a diligência apurou. Daquele débito declarado em DCTF para o código 5856. Eu acho que talvez uma decisão diferente dessa traga mais complicação. Porque se a gente não conhecer, é capaz de dar algum problema lá, ficar glosado, sei lá. Complicado, né? Eu também acho isso confuso demais, mas aqui o próprio relatório de diligência ele fala que não tem objeto aqui, né? E aonde que foi reconhecido esse crédito do 5856? Foi em outro processo? Nesse final 37? Não, o 5856... Ela fala foi depois da manifestação de conformidade. Oi? Foi depois da manifestação de conformidade. Quando o contribuinte apresentou a manifestação, foi refeito. Aí teria que ver como é que foi refeito isso aí. É porque tá. eu penso que tem litígio sim, Mar, que é justamente essa confusão. É o código que estava sendo visto errado, entendeu? Esse é o litígio. Ele pode não implicar numa diferença do valor reconhecido, mas tem um litígio de interpretação aqui, eu não sei dizer. Não, eu concordo com você, eu acho que essa é a melhor solução mesmo, porque senão fica parecendo, se a gente der que não conhecimento, pode dar uma confusão lá, achar que a gente está querendo manter a glosa, né? Acho que não dá para complicar. Elcio está acompanhando? Estou acompanhando, esclareceu a minha dúvida. Tá certo. Mara? Leonardo, primeiro, não? Esse mês é do Pedro? É do Pedro. Então, com o relator. Agora sim, Leonardo. Acompanho. Arnaldo? Acompanho também. Laércio? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. A redação ficará o seguinte, então, por unanimidade de votos, em dar provimento, deu-se provimento parcial ao recurso apenas para manter reconhecido o crédito mencionado no relatório fiscal de diligência, cujo resultado se encontra a folha 5.046. Então, esse é o resultado do item 41 da pauta. Petrobras, final 2009-09. Bom, encerramos os processos com participação do Dr. André Tanabe. Agradecemos, foi bem efetiva a sua participação. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e boa semana para todos. Obrigado. Eu também. Pessoal, finalizamos, então, os processos com prioridade em razão de participação de patrono. Nós vamos, então, agora na sequência da pauta. O item 1 da pauta processo da Fergil Produtos Metalúrgicos. Ele é um paradigma, final do processo 2008-63, de relatoria do conselheiro Laércio.
Por favor, Laércio, com a palavra. É retorno, presidente? Isso é retorno? Ele é retorno, né? Esse processo não foi julgado mês passado. Ele não deu tempo, né? Não deu tempo. Ele foi retirado por falta de tempo. Okay. Eu vou tentar ser breve. Uma confusão esse processo. Na verdade, é o seguinte, que é o pedido de ressarcimento de crédito por fins, né? Que ele vai tentar buscar a questão dos créditos em relação ao conceito de insumo. Daí foi negado, daí ele apresentou a glosa sobre a aquisição de carvão vegetal de pessoas jurídicas, e com isso não logrou êxito de demonstrar que tinha o direito ao crédito. Daí ele recorreu à DRJ, que também julgou improcedente, porque falando que, resumidamente, o conceito de insumo não alcançaria, e também que ele não teria demonstrado que teria o direito ao crédito. Daí aqui na folha 171, eu apresentei recurso voluntário, ele faz um pedido um tanto quanto genérico, falando que cumpriu os requisitos para obtenção do seu crédito, que devem buscando a questão dos prazos, mas questões principiológicas do direito constitucional e processual, porque nem o poder, dever da fiscalização, que a fiscalização tem que dar o crédito para ele, e que o conceito de insumo não pode ser restritivo. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Sim. Bem, o recurso é tempestivo. Primeiramente, envolvendo as questões constitucionais, não conheço dessa parte do recurso, por conta da súmula 2, né? E da questão do insumo, eu passo a fazer a análise do mérito, eu falo o seguinte, sucintamente. Acho que foi alguns casos até que a gente julgou do Pedro e do Márcio mês passado. Eu falei que conheço do resto, o novo conceito, porém, ele, por ausência de prova, ele não se descumpriu de demonstrar que teria o direito ao crédito. Então, portanto, por que pesa o novo conceito de insumo, como ele não logrou êxito em demonstrar o seu direito, estou negando provimento. É como eu voto, presidente. Então, conheço em parte, na parte conhecida, nego provimento. Está sem áudio, presidente. Ok. Eu apenas repeti o dispositivo dele. Pronto para iniciar a votação, Elcio. Toda vez eu vou para outro lugar, já com a mania do outro aplicativo, e ficar caçando aqui o aplicativo. Pelo que eu vi lá na informação fiscal, a fiscalização analisou vários documentos que o contribuinte apresentou. Quer ver? Ele fala aqui que ela analisou os balancetes analíticos, o razão analítico mensal, o livro de registro de entrada, os arquivos digitais contendo informações do livro diário, registro de entrada e razão analítico, os relatórios de entrada, os contratos de arrendamento de imóveis, os contratos de locação de máquinas e diversas notas fiscais de entrada. Então, eu acho que a questão aqui... Aí ele foi e glosou, que ele considerou que não era insumo, que não tinha autorização. Muitos foram adquiridos de pessoa física, outros foram adquiridos de pessoa jurídica optante pelo simples. Então, eu acho que a questão não passa pela questão da prova, pelo que eu estou vendo aqui. E agora, a decisão da RJ, eu estou vendo aqui, a emenda da RJ é bem confusa, não? É que em recurso voluntário, Elcio, na verdade, eu estava julgando pela dialeticidade esse processo aqui, tá? Porque ele não enfrenta a questão
a questão do acórdão. O único ponto que ele enfrenta é o conceito de insumo. Daí eu fiquei naquela, assim, poxa, mas a gente tem que conhecer é uma matéria que a gente tem que conhecer de ofício, não tem que conhecer de ofício. Se eu vou enfrentar a questão do insumo, mas ele não rebateu, e tem o ônus da prova, ele não demonstrou involuntário nem nada. Não, tecnicamente, seria pela dialeticidade esse recurso. Era para nem conhecer dele. Ele fica só girando em questão de direito constitucional, normas processuais. Presidente, aqui, só fazer uma observação aqui, eu acho que esse processo aqui está muito mal instruído pelo contribuinte, tá? Porque aqui, eu estava lendo aqui a informação fiscal, tem empresa inidônea, foi feita investigação nas empresas que venderam e elas falaram que não venderam e não fornece o produto Ferrogusa, que elas não vendem esse produto. Tem nota fiscal inidônea, tem cheque que não comprova pagamento, né? Então, tem muito documento aqui que não comprova a transação comercial que foi feita. E nesses documentos que ele está pedindo o crédito. E, igual o Laércio falou, em manifestação de conformidade, ele só fala que tem direito, ele não traz esses documentos e as provas. Então, eu acho que é para negar provimento mesmo, porque não tem nada aqui. Leonardo pediu a palavra. Obrigado, Mara. Pedi, presidente, obrigado. Eu estava observando aqui pelo voto da DRJ que existe um auto de infração que foi lavrado também contra o contribuinte por causa dessas glosas, né? E a DRJ se posiciona nos seguintes termos. Especificamente em relação aos créditos glosados pela fiscalização, indicados no TVF, o contribuinte não apresentou nenhuma discordância ou prova contrária na presente manifestação de conformidade. Apenas menciona que as acusações foram objeto de impugnação ao auto de infração, constante do processo administrativo 10.665.000.836/2010-24. Este processo foi julgado nesta turma, processo de relatoria do conselheiro Pedro, e nós negamos provimento. Foi um processo julgado em outubro de 2017, o acordo 3201-003-239. E vai em linha com o que a conselheira Mara situou. Foi analisada a questão de aquisição de carvão e ferro simulada, né? Não trouxe, acho que a prova ali também na questão dos insumos adquiridos, né? Então, aparentemente, me parece que a questão é realmente negar provimento, só que acho que teria que se reportar também o que foi decidido nesse auto, né? Eu confesso que fui fazer a busca no CARF, não apareceu o acórdão para mim, que às vezes tem aquela questão que eles demoram para fazer a inserção, né? Na época que eu fiz. Então, acrescento já. Qual que é o número do acórdão, conselheiro Leonardo? O 3201 Tá. 003-239. Porque se a glosa foi mantida lá no alto, né? Tem reflexo aqui, né? Inclusive, a recorrente, ela pede isso ao final do recurso voluntário, né? A pensação é outro processo, né? Aham. É que como isso aqui é o PERDECOMP, ele corre antes, né? Teoricamente, deveria correr antes. Mas eu cito o acórdão acrescento esse acórdão do conselheiro Pedro. É que tem que se reportar, Lércio, a questão de que a glosa no auto foi mantida, né? Uhum. O auto é o processo final 24? Isso. Eu olhei aqui, já transitou em julgado administrativamente, já está na dívida ativa. Então, é definitiva a decisão naquele processo
e o qual reflete nesse, né? Então, sim, a proposta, a decisão correta em estar negando o provimento, mas esses argumentos, esses fundamentos devem constar dessa decisão, desse processo que fez a glosa, constar no voto, conselheiro Laércio. Não, eu vou fazer, presidente, é que na época de fazer a pesquisa, e acontece muito, às vezes não está inserido, não sei porque não apareceu na época, mas eu já achei aqui o acórdão, eu vou reproduzir a emenda do conselheiro Pedro, citando. Ok. E o resultado acaba não sendo alterado, né? Sim. É que agora vem fundamento e evita um embargo, né? Exatamente. Bom, dando continuidade, então, Elcio votando. Eu pensei que ele estivesse focando na questão da prova, mas não, o foco do voto dele é nos motivos da defesa mesmo. Eu acompanho o relator. Ok. Pedro. Eu não me manifestei porque acabou se resolvendo aí. Mas é o que eu ia falar, esse caso aqui é exatamente o caso que eu fui relator, que a gente julgou, e tem questão de nota fiscal inidônea e tudo mais, né? E essa inidoneidade o contribuinte não rebateu, né? Então, pelo que eu me lembro do caso, eu estou vendo o acordo agora, é isso mesmo, como bem observado aí pelo Toledo. Acompanho com essa ressalva de que tem que citar, né, o outro acordo. Já citei. Mara. Acompanho o relator, negativo de provimento. Leonardo. Com o relator. Arnaldo. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanhando, então a decisão é unânime em conhecer apenas em parte o recurso, em razão de envolver matéria funcional. Na parte conhecida, negou-se provimento. Esse é o paradigma, item 1 da pauta, da FERDIL, processo 2008-63. A mesma decisão se aplica aos itens 2 a 5. Na sequência, este sim, retorno, processo Carrera Alimentos, final 2014, 94. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, coisa pequena, acho que 5 minutos é suficiente, aí a gente retoma. Por favor, apoio, dá uma interrompa a gravação.